maioria das vezes ele não é verdadeiro. A pessoa coloca aquela ideia na cabeça e desenvolve muitos problemas. A semana passada nós trabalhamos aqui fobia, e nós fizemos um trabalho mais a nível testemunial, como a irmã Macione mencionou aqui, porque fobia é uma coisa que é muito importante você narrar situações que você viveu, porque quem sabe o outro que está ouvindo pode ter também passado por situações parecidas, né? Ou outras situações, e aí, diante das experiências, vamos saber como ajudar o outro. Então, a semana passada falamos sobre fobia, né? E fobia é o quê? Fobia, ela é uma experiência marcante, uma experiência que lhe traumatizou, uma experiência que deixou a sua vida um tanto restrita. Você não consegue avançar devido a essa triste experiência. Você vive como alguém que está em um cárcere, não consegue ir muito longe por conta dessa triste experiência. Então, isso é fobia. Fobia é algo que lhe traz desespero, lhe traz preocupação, lhe traz medo, né? Fobia é algo que quer que você constantemente viva no anonimato, viva no esconderijo, impede o seu crescimento, certo? E hoje nós vamos falar com vocês sobre doenças, né? E nós queremos assim entrar no assunto dizendo para você o que é doença, né? O que significa doença? Qual é realmente o significado desta palavra? Bom, doenças é um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. O vocábulo é de origem latina, em que dolentina significa dor e padecimento. Então, o que é doença? Doença, ela é um conjunto de sinais e sintomas que altera o estado normal do seu corpo. Muitas vezes o estado normal do seu corpo ele é alterado por conta das questões de doenças. Então, ela é esse conjunto de sinais e sintomas. Em relação à síndrome, você tem uma ideia de um problema e você corre para o médico e você não encontra um diagnóstico, certo? A fobia, ela lhe traumatiza, ela lhe deixa preso, triste, angustiado, mas a fobia também, ela traz certas reações que atingem o seu corpo físico, e quando você corre para o médico, você também não encontra diagnóstico. Mas a doença, ela é diferente. A doença, ela traz sim um diagnóstico claro. Hoje nós estamos vivendo em um tempo em que tudo se resume em virose, não é assim? Tudo é virose. Os médicos são preguiçosos, não querem pesquisar, não querem ir a fundo, saber o que é que está acontecendo. Nós sabemos que virose existe, mas virose, ela não é uma só, ela existem várias. Viroses são várias. Mas quando você chega hoje no hospital, se você comeu uma comida errada e deu uma dor de barriga, o médico chega lá, o médico fala, é virose. Não é assim? É virose. Mas eu acho que foi a comida que eu comi ontem. Não, é virose. Não é assim? Se você chega, eu tô com aquela febre, aquela coisa, é virose. Tudo é virose. Eu me lembro que eu fui... Só um testemunho sobre isso. Fica à vontade. Essa semana, só na minha casa... Eu preciso de água, viu, gente? Só na minha casa teve 5 sintomas diferentes. Minha sobrinha com patacas de sangue nas costas e no pulmão e no braço. Minha neta teve febre, virose. Eu tive febre na madrugada com uma dor estomacal, virose. Tereza teve febre com diarreia, virose. Paulinho chegou mal também, fazendo vômito, virose. Só que tudo era virose, ninguém tinha uma especificação de doença. Aí você fica sem saber. Tudo era virose. E o problema é que eu liguei para meu irmão e falei assim, ô Murilo, presta atenção aí, que essas patacas, é tão sério as patacas, né, que parecia, eu digo, gente, eu não pode seria dessa forma. E o médico não fez o exame não. O médico não fez exame, eu digo, o médico fez exame, não. Ele já falou que era uma virose.
que venha que teve um sinal. Eu digo, misericórdia, eu digo, tu não fez nenhum exame. Como você vê. Então eu me lembro de uma situação que eu estava me sentindo muito mal e fui no Dom Pedro, e isso, gente, foi algo que marcou, viu? Eu fui no Dom Pedro, estava me sentindo muito mal, febre e tal, aquela coisa toda. Quando eu cheguei lá, o médico era um coroa. O médico estava sentado, ele estava lendo um jornal, alguma coisa, e ele estava assim, muito sisudo, muito fechado. E eu cheguei lá e falei assim, ele, é o que está acontecendo? Eu falei, eu estou sentindo isso. Aí ele falou assim, é virose, entendeu? Aí eu falei, mas doutor, eu senti uma dor aqui no peito. Falei, doutor, o senhor não acha que isso é coração, é alguma coisa? Eu estava meio traumatizado, não acho que isso deve ser alguma coisa grave. Sabe o que o médico falou comigo? Meu filho, você precisa ir no médico. O médico falou isso comigo. Eu não. O médico falou, você precisa ir no médico. Eu olhei assim, eu me perdoei a palavra, quase que eu falei, eu tô aonde, cavalo? Né? Onde é que eu tô? Eu tô no hospício? Onde é que eu tô? Né? Como é que o homem manda eu ir pro médico? Ele disse que eu tinha que ir pro médico. Mas, gente, eu fiquei tão receoso com essa situação que ele saiu, ele me deu a receita. Eu saí de lá tão chateado com essa aplicação desse homem, sabe? Então, meus amados, é assim que a saúde tem sido tratada, né? Mas isso é uma outra questão. Mas a verdade é que o pessoal, eles não querem estudar, eles não querem, sabe, ir a fundo do que está acontecendo. E você sabe que em toda classe tem aqueles que se desenvolvem e tem aqueles que ficam na superfície, né? Acredito que essa é a situação daquele médico, ele está na superfície e vai terminar assim, porque, meus amados, quem quer fazer a diferença mergulha mais fundo. Amém, queridos? Quem quer fazer a diferença mergulha mais fundo. Então, meus amados, tudo se resume em virose. Mas a verdade é que muitas das enfermidades que atingem o nosso corpo, ela é fruto de problemas emocionais. Ela é fruto de problemas internos que não foram tratados e que reagem sobre nós com diversos tipos de enfermidades, né? Então eu quero falar com você hoje sobre essa questão de doenças, e eu quero dizer para você que o corpo, ele pode sofrer vários tipos de... Ele tem várias formas de adoecer. O corpo adoece devido à questão da velhice, não é isso? Está meio desgastado, vai adoecer. O corpo adoece por uma refeição que não foi legal. O corpo adoece por uma noite que você não dormiu, beleza. O corpo adoece fruto de muito trabalho, né? O corpo, meus amados, adoece fruto de drogas, de uso de medicações erradas. Tudo isso faz o corpo adoecer, certo? Mas, meus amados, existem também outras causas que fazem o corpo adoecer, que são as tão chamadas doenças psicossomáticas, certo? Estas doenças são doenças na alma. São doenças que atuam no nosso interior. A síndrome, a fobia, ela está dentro disso aí. Doenças psicossomáticas, certo? E que doença é essa? São doenças que atuam no nosso psicológico. São doenças que trabalham aqui na nossa mente. A doença psicossomática, ela é fruto de pensamentos, de sentimentos, sabe? Ela é fruto de situações que vivemos e que não foi resolvida, certo? Então elas desenvolvem no nosso corpo físico vários tipos de enfermidades que muitas vezes você não consegue diagnosticar. Uma médica, ela estava falando que ela estava presa com essa questão dessas doenças psicossomáticas, de síndrome, de fobia, de tantas coisas. Ela chegou em casa dizendo que ia morrer. Chegou em casa dizendo que estava com o coração, com os batimentos muito fortes. Ela foi para o médico, pediu aos colegas dela que internassem ela. E aí um colega ficou falando para o outro: você que está atendendo fulano tal? Ele falou: e aí? Qual é o quadro dela? Ela está muito preocupada, está chorando, está dizendo que quer se despedir dos filhos. O colega mais experiente, ele falou assim: rapaz, eu já fiz todos os exames dela e ela não tem nada. Mas, rapaz, ela está dizendo, se você ver o quadro dela lá, rapaz, ela não tem nada. O problema dela
não é um problema físico. O problema dela é um problema emocional. Ela precisa de um psiquiatra, ela precisa de um acompanhamento de um psicólogo, sabe? Ela está sendo atingida por alguma coisa que nem ela mesma sabe. Mas se ela procurar um profissional da área, é bem provável que possa se descobrir o que está causando tantos problemas dentro dela. Assim está a nossa sociedade. A nossa sociedade está doente. A nossa sociedade, ela está traumatizada. A nossa sociedade está sofrendo com síndromes, sofrendo com fobias, sabe? Sofrendo com vários tipos de doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas, elas fazem com que a pessoa fique nervosa, fazem com que as pessoas fiquem completamente transtornadas, desequilibradas emocionalmente, sabe? É aquela pessoa que você olha para ela, uma hora ela está chorando e outra hora ela está rindo. Você não entende. Você fica preocupado. O que é que está acontecendo com fulano e tal? Ela está chorando aqui, aquele choro derrida, daqui a pouco ela está... E você, rapaz, o que está acontecendo? É que é diabo? A gente pensa logo que é um demônio, não é isso? É algum demônio que deve estar aí por trás. Mas muitas vezes não. Eu fui convidado para ir na casa de uma jovem na Rua Nova. E a mãe disse para mim assim, olha, ela está endemoniada. Ela disse que quer sangue, ela disse que quer matar todo mundo, ela disse que é isso. E eu estava em casa descansando. Porque o dia que não tem culto, a gente tira para descansar, né, pastor? E o dia que não tem culto, a gente muitas vezes acaba trabalhando até mais do que o dia que tem culto. Porque é o dia que o povo falta o culto e deixa para procurar a gente no dia que não tem culto. Não é assim? E aí bota a gente para trabalhar mais ainda. E aí ela falou assim, por favor, vem aqui em casa. Eu fui. Gente, quando eu cheguei lá, a menina estava dizendo que queria morrer, que queria matar, que queria isso, que queria aquilo. Aí eu fui, me sentei do lado da minha, trancaram a porta, saíram todo mundo, que estava todo mundo com medo da menina, achando que a menina ia sair derramando sangue na casa toda. Eu sentei, eu falei assim, e aí, como é que você está? Eu quero sangue, eu quero isso, eu quero aquilo. Sim, mas por que você quer isso? Por que você quer aquilo? Ah, porque minha mãe me persegue demais, minha mãe coisa. Eu falei assim, ó. A menina não estava endemoniada, a menina estava desequilibrada emocionalmente. Deus, existe um dom que o Senhor Jesus liberou para a igreja, dentre os muitos, que é o tão chamado dom de discernimento. Este dom, ele nos faz ver onde tem diabo e onde não tem diabo. Está entendendo, gente? E nós, muitas vezes, por falta de conhecimento, porque o povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes, por falta de conhecimento, o que acontece? Nós ficamos, meus amados, colocando demônio onde não tem demônio, sabe? Muitas vezes os crentes ficam espiritualizando tudo, porque eu vi isso, eu vi aquilo outro, porque eu acho que vai acontecer isso, vai acontecer. Gente, muitas vezes, essas muitas visões, essas muitas experiências, esses muitos pensamentos, esses muitos diagnósticos, é fruto de coisas que não estão bem resolvidas dentro de nós. Está entendendo? Pastor, Deus pode falar, Deus pode trazer uma visão, Deus pode mostrar um olho, Deus pode tudo, gente. Está tudo na mão dele. Se ele quiser abrir os nossos olhos espirituais, coisa que ele não vai fazer, porque se ele fizer a gente vai ficar todo mundo louco aqui. Porque se a gente vê o que está acontecendo no mundo espiritual, com certeza todo mundo vai sair correndo aqui. Porque o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Isso eu digo constantemente lá na igreja. E Deus, que é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, não abre os nossos olhos. Muitas vezes quando você fala, deixa eu ver um anjo, Deus fala, não, dá lá de falar besteira. Eu não vou te mostrar nada, né? Porque se ele te mostrar as coisas que realmente estão acontecendo, você vai entrar em desespero. Então, meus amados, muitas vezes estas coisas que a gente vê, que a gente pensa, muitas vezes podem ser problemas que não foram resolvidos dentro de nós. E a menina começou a chorar, e a menina me abraçou. A menina sentada na cama me abraçou e falou isso, porque isso. Eu falei assim, e quem é que está falando? Quem é que está falando comigo? Aí ela falou, é fulano e tal. Aí eu percebi, poxa, não tem nada de demônio aqui.
Aí algumas das pessoas que estavam dentro da casa falaram assim para mim: ó, eu achava que você deveria ter expulsado, deveria ter feito um trabalho mais, sabe? Eu achei que você chegou assim, muito devagar, ficou só conversando. Eu falei: ó, me poupe. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, vou para casa terminar de assistir minha Netflix, certo? Eu não estou aqui para poder perder muito tempo com essas conversinhas bestas, né? E aí eu conversei, abracei: ó, estou no juízo, obedeça a sua mãe, porque depois que ela voltou ao normal, eu dei uma solapada nela, entendeu? Falei: toma vergonha na cara, respeite sua mãe e tal. Pronto. A menina ficou quieta e abraçou a mãe, peço perdão, abraçou, ficou tudo resolvido. Fui embora. Mas houve uma outra situação que eu estava em casa, em que uma pessoa falou: por favor, vem aqui em casa porque a minha filha está endemoniada. E foi o marido que pediu ajuda, né? A esposa estava endemoniada. E disse que essa estava pedindo sangue. E essa estava pedindo sangue mesmo. Essa daí estava de verdade. E quando eu cheguei lá, meus amados, sabe o que aconteceu? Tinha ali uma peixeira jogada no chão, que ela estava andando dentro de casa, que o marido correu, a mãe correu, o filho correu, só ficou dentro de casa, ó, quero sangue. E ninguém me contou da tal da peixeira, só me deixaram para me contar quando eu cheguei lá. Então quando eu cheguei lá, só me disseram que ela estava querendo sangue, isso e aquilo, mas eu não sabia, né? Aí quando eu cheguei lá, porque estava com a peixeira na mão. Eu: peixeira? Peixeira? Como? Você não me falou assim, questão de peixeira, não? Agora eu é que já estava querendo desistir desse negócio, né? Eu falei: você não falou de peixeira? Não, é porque eu estava esperando você chegar. Eu falei: rapaz, vamos lá dentro. Eu falei: rapaz, que conversa é essa, rapaz? Aí eu aproveitei que a família era aquele tipo de família escorregadia, que não sabia se queria a Deus, se não queria, vivia sempre só de visita dentro da igreja. Eu aproveitei, dei uma surra muito da boa no marido, na mulher, esculhambei todo mundo, né? E aí mandei tomar vergonha na cara, falei tudo aquilo com eles que tinha que falar. Depois que eu terminei, só fizeram chorar. Eu choro, mas mude, tem que mudar, esse negócio tá errado. Ela estava querendo assim por causa de vocês e tal. Isso ela já estava dentro do quarto. Aí nisso é que eu estou falando, eu estou me preparando psicologicamente para ir para um quarto, né? Então eu falei, quando eu terminei tudo de falar, aí eu falei: vamos lá para o quarto. Não é melhor ir só o senhor, não? Não vou sozinho, não. Vocês têm que ir, ó. Vocês têm que ir para vocês fazerem o papel de vocês, ó. Papel de vocês de orar, de descer a fé de vocês. Isso eu queria uma ajuda, né? Se é para matar todo mundo, pode matar alguns comigo, né? Eu já falei lá na igreja com esse negócio de prender pastor. Esse negócio de prender pastor, de botar pastor na cadeia por causa de tema de gay. Eu falei assim: ó, se nego vier me pegar aqui, eu vou levar alguns de vocês comigo, porque eu não vou cair na cadeia sozinho, não. Ah, não, pastor, o senhor vai arrumar um advogado. Não quero advogado nenhum. O advogado já vai comigo, e Jesus e vai com vocês também, que é o que comigo, entendeu? Porque negócio de gay, precisa ser preso por causa de gay, não pode, né? Aí, eu sei que eu entrei, nós entramos no quarto. Aí o marido ficou numa ponta, o outro ficou noutra ponta. A mulher era uma mulher grande. A mulher estava totalmente pelada. Oh, meu Deus do céu. E colocou uma coberta em cima da mulher. Gente, quando começamos, aí eu olhei assim, botei a mão na cabeça da mulher, lisei assim. Aí eu, fulano e tal, eu vou matar uma aqui. Ela falou isso. Aí eu falei assim, me arrepiei todo de cima a baixo. Me arrepiei todo de cima a baixo. Aí eu falei assim: Senhor, eu já tô nessa.
Não me deixe passar essa vergonha, não. Aí ela falava, eu quero sangue. Você não quer nada. Você não quer nada. Sou mentiroso. Meu Deus, manda esse bicho sair. Gente, a mulher começou a rastejar em cima da cama como cobra, dizendo que ia matar todo mundo. Meus irmãos, eu botei a mão e a gente orou. Eu estendi a mão, gente. Vamos lá, né? E oramos e clamamos e declaramos e dissemos, você não vai, tal. Amados, porque chega um momento na oração, a gente começa até meio tímido, meio com medo, né? Mas chega um momento que a gente ganha aquele gás, né? Que o Espírito Santo está na frente. E aí a mulher balançou, sacudiu e voltou ao normal. Fulano e tal, como é que tá? Oi, tô bem. Como é meu nome? Ah, seu nome é fulano e tal, mas não me abrace. Porque vai ter relação mentindo, né? E aí eu orei, falei, conversei e tal. Aí eu falei, tá lembrado do seu marido? Ah, tô. Abraça seu marido. Dá um tapão no meio da cara que ele sem vergonha, né? Abrace ele, né? Se ela quisesse dar um... Como é o nome desse negócio que dá aqui no pescoço? Como é? Mata-leão. Se ela quisesse dar um mata-leão, ela dava nele, né? E aí, meus amados, eu sei que ela foi lá, ele abraçou, aí ficou aquele filme romântico, né? Como é o nome daquele filme? Gold, Titanic. Não, eu me esqueci, não sei o que é paixão, esqueci o nome do filme, né? E amados, eu sei que os dois se abraçaram, choraram, aquele negócio todo, mas naquela situação, quem estava atuando era Satanás. Na situação da outra não era o diabo, na situação dessa era o diabo. Mas para as duas situações, eu tive que usar o dom de quê, gente? De discernimento. Diga para o seu irmão, você precisa fazer uso desse dom, sabe? E parar de muitas vezes ficar vendo coisas que não existem. Muitas vezes tem coisa existindo, muitas vezes tem coisa que não está acontecendo nada, sabe? E amados, então nessa questão a mulher aceitou a Jesus, e graças a Deus o marido aceitou a Jesus, está todo mundo muito bem, graças a Deus, né? Está todo mundo feliz. Então, mas na situação da menina era uma questão psicológica. Então o que é que eu estou querendo dizer para você? Que quando nós temos problemas não resolvidos dentro de nós, é o campo aberto para que as síndromes, as fobias e todo tipo de doença psicossomática venha se desenvolver dentro de você. Por isso, meus amados, que nós precisamos tratar essas questões, porque uma vez que a gente não trata, o nosso corpo vai começar a gritar. Sabe quando é que o corpo grita? É quando a alma não aguenta mais. É quando a alma não tem mais controle nenhum. Aí o corpo começa a gritar, e ele grita através das doenças. É todo tipo de doença que você possa imaginar, né? Todo tipo de doença. Tem gente que fica mal na cama, com dores em todas as partes do corpo, as articulações, tudo mal. Tem gente que parece que está tendo um ataque cardíaco. Tem gente que está tendo uma dor de cabeça tão grande que parece um aneurisma, né? Tem pessoas, meus amados, que ficam completamente desarranjadas intestinalmente, né? A pessoa toda hora está no banheiro, está acabada, está destruída. E tudo isso por conta de um desequilíbrio emocional. Então, meus amados, o corpo começa a gritar, o corpo começa a pedir ajuda. Bom, as síndromes e fobias são doenças e transtornos psicológicos que se aproveitam do nosso corpo mediante o acúmulo de problemas que ocorrem à nossa volta, mexendo drasticamente com as nossas emoções, que reagem diretamente no nosso corpo, causando muitas doenças, certo? As doenças psicossomáticas têm como porta aberta para atingir o nosso corpo os agentes facilitadores, que são pensamento, sentimento e emoções. Lembra do que eu falei logo lá na nossa primeira semana? Um pensamento que gera o quê? Um sentimento que gera um comportamento.
Então tudo começou aonde? No pensamento, certo? Saiba que a nossa maior batalha espiritual, ela ocorre aonde, gente? Ocorre aonde, igreja? Na mente. A nossa batalha é aqui na mente. Não é à toa que Paulo falou que nós devemos renovar o quê? A nossa mente. Ele fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então todo dia é dia da gente renovar o nosso entendimento, porque, meus amados, a nossa mente, ela é um campo muito fértil, um campo aberto, onde Satanás, ele pode entrar e pode bagunçar a nossa vida por completo, certo? Então, queridos, através desses agentes, sentimentos e emoções, pensamentos, vai entrar essas doenças e elas vai fazer o nosso corpo enfermar, certo? Segundo os estudiosos, os sentimentos e emoções, quando não tratados, pode atingir diretamente órgãos específicos do nosso corpo com sérias doenças. Por exemplo, eu coloquei algumas coisas aqui. As emoções, ela mexe diretamente com o coração. As emoções, ela vai mexer diretamente com o coração, certo? Você sabe que pessoa que tem problema de coração, ela não pode ouvir, ela não pode receber qualquer notícia, sim ou não? Ela não pode, se ela receber, é arriscada ela morrer. Então, as emoções, ela mexe diretamente com o coração. A tristeza, ela mexe com o pulmão. A raiva, ela mexe com o fígado. O medo mexe com os rins. E tem muitas outras coisas que eu não peguei. Colocou só aqui algo superficial para você ver como a questão do desequilíbrio emocional, como pode mexer com o nosso corpo. Gente, isso é tão sério que se você, hoje, você está aqui no normal, está aqui tranquilo, saindo daqui vai para casa, vai se descansar, mas se você receber uma notícia que um parente seu morreu, que alguma coisa aconteceu, você fica completamente desequilibrado. Sim ou não, gente? Sim. Você fica completamente... Tem gente que vai dar dor de cabeça, tem gente que vai desmaiar. Por quê, meus amados? Porque a depender do tipo de trauma, de doença, de notícia que chegar em você, o seu corpo vai reagir de uma forma. A gente não pode dizer qual, mas a área em que você estiver mais vulnerável, se você é uma pessoa tem aquela facilidade de estar desmaiando, você vai cair na hora. Se você tem problema de desarranjo intestinal, vai acontecer na hora. Se o seu problema, você sempre está sendo acometido de dores de cabeça, pode acontecer isso na hora, certo? Então, meus amados, essas questões, elas mexem diretamente com o nosso corpo, mas muitas vezes o nosso corpo não tem nada. Eles somente estão sofrendo a pressão dessas doenças psicossomáticas que trabalham no nosso psicológico, certo? Os médicos já descobriram que há em torno de 200 tipos de câncer que pode atingir o corpo do homem em várias partes do corpo. Em várias partes do corpo, esse tipo de câncer pode atingir. Você sabe que tem pessoas que tomam cuidado, procura comer, fazer uma refeição tranquila, tem dieta, faz isso, aquilo, outro, e quando ela chega no hospital, o médico fala, você está com câncer. Você já ouviu isso? Você está com câncer, mas como é isso? Eu estou me tratando, você ouviu até essa situação aí de Angelina Jolie, né? Ela está tão preocupada, aquela mulher é uma doente, né? Está tão preocupada que ela arrancou o quê? As duas mamas, não foi assim? E colocou com ele mesmo? Não. Colocou com prótese. Por quê? Porque ela viu que a família dela tinha a tendência de desenvolver essa situação. Mas muitas vezes, meu amado, não é uma questão genética. É uma questão, sabe, espiritual. É uma questão psicológica. E ela ficou tão preocupada que mandou tirar. Você sabia que pode acontecer desse medo dela, pode acontecer desse câncer sair em qualquer outro lugar? E ela vai falar, mas eu fiz tudo. Não, você não fez tudo. Você fez aquilo que você achava que era o certo. Mas o que você fez não era o certo. O certo era você procurar descobrir de onde é que vem tanto medo desta situação. Por que você está desse jeito? O que te levou a você pensar essas coisas? Porque tem gente que tem o maior medo de morrer.
Tem gente que tem o maior medo de ser assaltada. Tem gente que fica com coisa na cabeça, que tudo que vier no corpo dela, ela fala que ela vai morrer. Não é assim, gente? Não, eu acho que eu vou morrer. Eu estou com dor de cabeça, eu vou morrer. A unha encravou, eu acho que eu vou morrer. Né? Então, meus amados, tudo bota na cabeça. E isso, meus amados, é uma armação de Satanás, justamente para lhe prender. Então, queridos, eu quero aqui ler alguns textos com vocês. Esses textos que eu vou ler com vocês, eles são textos que mostram o problema e mostram também como nós podemos lidar com esse tipo de problema, certo? Então eu quero pedir que você abra sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42, certo? Você vai fazer essa leitura, você vai acompanhar comigo. Salmo 42, certo? Eu vou lutar para que nós possamos ler os textos. Não sei se eu vou conseguir ler todos, mas eu quero poder ler o máximo possível com vocês, para que nós possamos ter um entendimento mais claro sobre o assunto. Bom? Salmo 42. Olha o que vai dizer. Diz assim. Posso ler, igreja? Amém. Diz assim, ó. Para o mestre de música, um poema dos coraitas. Como a corça anseia por águas, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?